Você está esperando clareza. Você acorda todos os dias com a sensação de que algo ainda não se encaixou, como se faltasse uma peça. Como se, quando essa peça finalmente aparecesse, tudo ficaria óbvio. E então, você agiria. Mas os dias passam e nada muda. Você continua esperando o momento certo, a decisão perfeita, a segurança interna que nunca chega. E talvez ninguém tenha sido honesto com você até agora. Talvez ninguém tenha dito, olhando nos seus olhos, que essa clareza que você espera não existe. Não antes da ação. Nunca existiu. O mundo moderno te ensinou errado. Te ensinou que primeiro você entende, depois você age. Mas o código antigo dos guerreiros japoneses ensinava o oposto. Primeiro você age, depois você entende. O samurai não sentava para pensar se estava pronto. Ele se movia, e o movimento revelava o caminho. Você não está parado porque é fraco. Você está parado porque foi condicionado a esperar garantias. E garantias são uma mentira confortável. Observe sua própria vida. Quantas decisões você adiou porque ainda não se sentia seguro? Quantos projetos ficaram no papel porque você ainda queria planejar melhor? Quantas versões de si mesmo você abandonou antes mesmo de começar? Você chama isso de prudência, de responsabilidade, de inteligência. Mas no fundo, existe outra coisa ali. Existe medo. Medo de errar. Medo de escolher errado. Medo de se comprometer com um caminho e descobrir que ele exige mais do que você gostaria de dar. Esperar clareza é uma forma elegante de não se expor. Enquanto você espera, você não falha. Enquanto você espera, você não perde. Enquanto você espera, você não é julgado. Mas também, enquanto você espera, você não vive. No Japão antigo, o nevoeiro não era visto como um obstáculo. Era visto como parte do caminho. O samurai não dizia, vou esperar o nevoeiro passar. Ele dizia, vou atravessar mesmo sem ver. Porque ele sabia algo que você precisa lembrar agora. O caminho não se revela para quem observa. O caminho se revela para quem entra. Você quer clareza visual antes de dar o passo, mas a clareza só aparece depois que o pé toca o chão. A vida funciona assim. O corpo entende antes da mente. O movimento organiza o caos. Quantas vezes você disse para si mesmo, ainda não sei exatamente o que fazer. Preciso pensar mais um pouco. Quando eu tiver certeza, eu começo. Agora seja brutalmente honesto. Você realmente não sabe ou você não quer lidar com o desconforto de começar confuso? Porque existe uma verdade simples, mas dolorosa. Clareza não elimina o medo. Ação sim. Você não precisa saber o caminho inteiro. Você precisa apenas dar o primeiro passo obediente. Este vídeo não vai te dar motivação. Não vai te dar frases bonitas para salvar. Ele vai tirar uma muleta mental de você. Ao final, você não vai se sentir mais seguro. Você vai se sentir responsável. Responsável por agir mesmo sem clareza. Responsável por parar de esperar permissão. Responsável por entrar no campo mesmo tremendo. Porque é assim que o guerreiro nasce. Antes de continuar, faça o ritual. Pare agora. Endireite sua postura. Relaxe o maxilar. Respire fundo pelo nariz. Segure um segundo. E solte devagar. Agora, escreva nos comentários, sem ironia e sem pressa.
Eu ajo mesmo sem clareza. Não escreva para agradar. Não escreva por hábito. Escreva como quem assume um compromisso silencioso consigo mesmo. No código do Kensei Mindset, palavra dita é dever assumido. Quando estiver pronto, continue. Existe uma ideia que parece madura, responsável, inteligente. Ela diz assim: não haja antes de ter clareza. Não decida antes de entender tudo. Não dê passos sem segurança. Essa ideia soa correta. Ela acalma. Ela protege o ego. Mas ela também mata o movimento. Essa é a mentira mais bem vestida do mundo moderno. A mentira de que pensar mais leva a decidir melhor. Na prática, acontece o oposto. Quanto mais você pensa parado, mais confuso fica. Quanto mais você analisa sem agir, mais frágil se torna. Porque a mente humana não foi feita para resolver a vida em estado imóvel. Ela foi feita para ajustar em movimento. Aqui está uma verdade simples que quase ninguém aceita. Clareza não gera ação. Ação gera clareza. Mas o mundo inverteu essa ordem. Você foi ensinado a acreditar que existe um momento mágico em que tudo se alinha internamente. Que a dúvida some, que o medo se cala, que a decisão fica óbvia. Esse momento não chega. Não porque você é incapaz, mas porque ele não existe antes da ação. O que existe é o seguinte ciclo real: ação, erro. Erro, ajuste. Ajuste, entendimento. Entendimento, direção. Direção, clareza. Sem o primeiro passo, nada acontece. Quanto mais opções você tem, menos você decide. Quanto mais informação você consome, mais você trava. Quanto mais você tenta prever tudo, mais medo sente. Isso não é azar, é funcionamento psicológico. A mente, quando não está em movimento, começa a criar ameaças imaginárias. Ela simula fracassos, ela exagera consequências, ela constrói cenários catastróficos. E tudo isso parece pensamento racional. Mas não é. É medo em forma de lógica. Refletir é saudável, planejar é necessário. Mas existe uma linha invisível onde reflexão vira paralisia. Essa linha é cruzada quando você já sabe o próximo pequeno passo, mas não o executa, porque quer pensar mais um pouco. Nesse ponto, você não está mais pensando, você está se protegendo. Protegendo sua autoimagem, protegendo sua fantasia de potencial, protegendo a ideia de que, se você ainda não começou, ainda pode ser perfeito. Vamos ser diretos. Você não tem medo de não saber o que fazer. Você tem medo de descobrir quem você é quando começa. Porque enquanto você não age, você pode ser qualquer coisa, qualquer versão idealizada, qualquer futuro imaginário. A ação destrói fantasias. Ela revela limites, ela mostra falhas. E isso assusta. Esperar clareza é uma forma elegante de não se confrontar. No Japão feudal, clareza não era um valor inicial, era um subproduto do dever. O jovem samurai não perguntava: tenho certeza absoluta? Ele perguntava: qual é meu próximo dever? E ele o cumpria. Não porque se sentia confiante, mas porque o dever vinha antes do sentimento. O Japão não formou guerreiros esperando clareza. Formou guerreiros obedientes ao movimento. Existe algo que quase ninguém fala. Pensar demais enfraquece, não fortalece. Quando você passa muito tempo analisando sem agir, sua confiança diminui, seu corpo perde prontidão, sua intuição enfraquece, sua identidade fica difusa. Você começa a duvidar até do que já sabia. Isso não é sinal de profundidade, é sinal de estagnação. Movimento gera confiança, porque prova para o corpo que você sobreviveu.
Pensamento excessivo gera ansiedade porque não prova nada. A busca por clareza é, no fundo, uma busca por controle. Você quer reduzir o risco, quer garantir que não vai errar, quer prever as consequências, mas a vida não negocia com esse desejo. Nenhuma decisão importante vem com manual, nenhum caminho se revela inteiro. O samurai aceitava isso. O homem moderno luta contra isso e perde energia no processo. Existe uma pergunta simples que separa quem avança de quem trava. Ela não é filosófica, é prática. A pergunta é: qual é o próximo passo possível, mesmo confuso? Não o plano perfeito, não a decisão final, apenas o próximo passo executável. Quem responde essa pergunta e age, avança. Quem ignora, fica preso esperando clareza. Agora, encare isso com honestidade. Esperar clareza tem um custo. Tempo que não volta. Oportunidades que passam. Confiança que se deteriora. Respeito próprio que diminui. Você não fica neutro enquanto espera. Você regride. O corpo sente. A mente sente. O espírito sente. E um dia, você acorda cansado, sem saber exatamente por quê. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Isso já te coloca em uma minoria silenciosa. A maioria das pessoas abandona antes. Se distrai, pula, procura atalhos. Se você ainda está aqui, ouvindo com atenção, você representa algo raro. Alguém que realmente quer mudar, não apenas sentir vontade de mudar. E se existe algo que você precisa levar chegando até aqui, é isso. Confusão não é sinal de que você deve parar. É sinal de que você precisa se mover. O movimento organiza, a ação revela, o caminho responde. Mas só responde para quem entra. Existem duas formas de encarar a ação. Uma delas domina o mundo moderno. A outra forjou guerreiros. O Ocidente ensina o homem a pensar antes de agir. O Japão antigo ensinava o homem a agir para aprender. Essa diferença parece sutil, mas ela separa vidas inteiras. No mundo moderno, você aprende assim: entenda tudo primeiro. Reduza todos os riscos. Planeje cada passo. Só então se mova. No código japonês era diferente. Execute o dever. Observe o resultado. Ajuste o gesto. Avance novamente. Um método cria espectadores inteligentes. O outro cria homens em movimento. Planejar não é errado, mas o mundo moderno transformou o planejamento em refúgio psicológico. Você não planeja para agir melhor. Você planeja para adiar o desconforto de agir. Planilhas, métodos, cursos, vídeos, anotações. Tudo isso pode ser útil, mas quando vira excesso, vira armadura contra a realidade. E a realidade exige exposição. O samurai não carregava mapas complexos para a batalha. Ele carregava preparo interno. Porque ele sabia, no primeiro choque, o plano quebra. O que sobra é caráter, presença e ação. O Ocidente vem de uma promessa silenciosa. Se você pensar o suficiente, você controla o resultado. Isso é falso. Você pode controlar o esforço, não o resultado. Você pode controlar o próximo passo, não o caminho inteiro. O desejo de clareza absoluta nasce do desejo de controle absoluto. E esse desejo não é força, é medo de perder a imagem de si mesmo. O Japão antigo aceitava a incerteza como parte da vida, por isso não desperdiçava energia tentando eliminá-la. O samurai não perguntava, e se der errado? Ele perguntava, qual é o dever agora? Hoje, muita gente trata o Bushido como conceito bonito. Frases, ideias, estética. Mas o Bushido não foi criado para ser pensado. Foi criado para ser vivido. Honra não era sentimento. Era comportamento.
Coragem não era a emoção. Era a ação apesar da emoção. Disciplina não era a motivação. Era a repetição obediente do dever. O código japonês não perguntava se você estava pronto. Ele perguntava se você estava disposto. E disposição se prova com o movimento. Observe o contraste. O homem moderno quer entender tudo antes. Quer segurança emocional. Quer garantias. Quer evitar erros. O homem do código aceita a confusão inicial. Executa mesmo com medo. Aprende no impacto. Ajusta no caminho. Um espera clareza. O outro constrói clareza. Um protege o ego. O outro forja caráter. O erro ocidental mais comum não é agir errado, é adiar indefinidamente. Só mais um pouco de estudo, só mais um ajuste, só mais um preparo. Esse só mais nunca termina. Porque ele não é técnico, é emocional. É o medo de entrar em campo sem domínio. É o medo de descobrir limites. É o medo de perder a fantasia de potencial infinito. O Japão não respeitava potencial, respeitava a execução. No código japonês, agir não era apenas sobre resultados, era sobre respeito interno. O homem que age, mesmo confuso, se respeita. O homem que espera eternamente se corrói. Cada ação cumprida reforça a identidade. Cada adiamento enfraquece o espírito. Você não precisa se sentir confiante para agir, mas precisa agir para voltar a confiar em si mesmo. Se você ainda está comigo até aqui, isso diz muito sobre você. A maioria das pessoas abandona quando começa a ficar desconfortável, quando o discurso para de agradar, quando a responsabilidade começa a aparecer. Se você continua ouvindo, você já não é a maioria. E se existe algo que precisa ficar claro neste ponto, é isso. Pensar demais não é profundidade. Agir com presença é maturidade. O código japonês não pedia compreensão perfeita, pedia compromisso com o próximo gesto. No Japão antigo, o treinamento não começava com teoria, começava com repetição. Repetir o gesto, errar, corrigir, repetir de novo. A clareza surgia depois, nunca antes. Você quer clareza mental, mas precisa de clareza de ação primeiro. Agora encare essa pergunta sem fugir. Você quer entender ou quer se tornar? Porque entender não muda a identidade. Ação muda. O Ocidente formou homens cheios de informação. O Japão formou homens de postura firme. A escolha continua sendo sua. Ele não é preguiçoso. Ele não é burro. Ele não é incapaz. Ele acorda cedo. Ele pensa muito. Ele observa tudo. Mas ele não se move. Esse homem não falhou. Ele apenas ficou parado tempo demais. E o problema de ficar parado não é a ausência de progresso. É a erosão silenciosa da identidade. Esse homem vive em estado de quase. Quase começa. Quase decide. Quase muda. Ele diz a si mesmo que está se preparando, que está amadurecendo a ideia, que ainda não é a hora certa. Mas os dias passam, e o quase vira um lugar permanente. A mente dele não descansa, porque ela sabe que algo está sendo evitado. Dentro da cabeça desse homem existe uma conversa constante. Ainda não estou pronto. Preciso entender melhor. Quando eu tiver mais segurança, eu faço. Essas frases soam calmas, racionais, responsáveis. Mas por trás delas existe medo. Medo de falhar, medo de se expor, medo de descobrir que o esforço exige sacrifícios reais. Enquanto ele não age, ele pode imaginar qualquer futuro. A ação força um futuro concreto, e isso assusta. Existe algo cruel em ficar parado. A identidade não evolui.
você continua se vendo como alguém em potencial, nunca como alguém em construção. O homem parado começa a se definir pelo que ele poderia ser, não pelo que ele faz. E isso cria uma tensão interna constante. Porque o corpo sabe, potencial não vivido vira frustração. Como ele não age, ele observa. Observa os outros começando, errando, ajustando, avançando. E ele compara. Não para aprender, mas para se julgar. Eles parecem mais confiantes. Eles sabem algo que eu não sei. Quando eu estiver no mesmo nível, eu começo. Mas o nível não vem antes do movimento. Ele nasce do movimento. Enquanto isso, a comparação corrói. O homem parado cria uma vida confortável. Rotina previsível, esforço controlado, risco mínimo. E isso parece paz. Mas não é. É anestesia. Porque o conforto sem movimento vira uma prisão invisível. Você não sofre grandes dores, mas também não sente grande vida. O Japão antigo chamava isso de espírito adormecido. Agora, seja honesto consigo mesmo. Qual é o custo de você não agir? Não é apenas o que você perde externamente, é o que você perde internamente. Confiança que não se desenvolve, respeito próprio que enfraquece, coragem que atrofia, presença que se apaga. Cada dia sem ação não é neutro. Ele cobra um preço. E esse preço é silencioso. Se você ainda está ouvindo, isso significa que essa história não é só sobre um homem. Ela toca em você. E isso não é um problema, é um sinal de consciência. A maioria foge quando começa a se reconhecer. Você ficou. Isso já te coloca entre poucos. E se existe algo que precisa ficar claro até aqui, é isso. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque ainda não decidiu se comprometer. O homem parado não precisa de mais informação. Ele precisa de um gesto simples e honesto. Um passo pequeno, executável, imediato. Não para mudar a vida inteira, mas para quebrar o estado de pausa. O Japão não pedia transformação instantânea, pedia movimento obediente. O primeiro sinal de que o homem começa a sair da paralisia não é clareza, é desconforto. Desconforto por agir sem certeza. Desconforto por errar. Desconforto por se expor. Esse desconforto não é inimigo. É sinal de vida retornando. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Poucos têm coragem de olhar para si mesmos sem máscaras. Menos ainda têm coragem de continuar. E se existe algo que você precisa levar chegando até aqui, é isso. Ficar parado custa mais do que errar. Ação imperfeita preserva a identidade. O homem parado não perde por falhar. Ele perde por não entrar. Agora, nós vamos parar de contornar o problema. Porque, no fundo, você já sabe. Você não está esperando clareza. Você está esperando não se sentir pequeno. Você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque não quer ser visto começando de baixo. Esse é o medo real. O medo de errar em silêncio quase ninguém tem. O medo é errar na frente dos outros, errar sendo observado, errar sendo julgado, errar sendo reduzido. A clareza virou uma desculpa nobre para evitar a vergonha. Preste atenção nisso, porque aqui está a raiz. Você sente vergonha antes de agir. Vergonha de imaginar. Alguém rindo, alguém criticando, alguém percebendo que você não é tão bom quanto gostaria. Essa vergonha não vem depois do erro, ela vem antes do primeiro passo. E isso paralisa. Enquanto você não age, você mantém uma imagem intacta de si mesmo. Uma imagem confortável, uma imagem potencial. A ação quebra essa imagem. E o ego prefere a estagnação, a quebra. O ego não quer crescimento. Ele quer preservação. Preservar a narrativa de que eu poderia ser bom se quisesse. Eu tenho potencial. Eu só não comecei ainda.
Essa narrativa protege, mas ela também aprisiona. Porque no momento em que você age, você troca potencial por realidade. E realidade sempre vem com limites. O ego odeia limites. Vamos ser honestos. O mundo moderno não treina coragem. Ele treina imagem. Você aprende a parecer ocupado, parecer inteligente, parecer preparado, parecer confiante, mesmo quando não está. Redes sociais, carreiras, discursos, tudo incentiva a aparência antes de substância. O samurai não tinha esse luxo. Ele não podia parecer corajoso. Ou ele era, ou ele morria. Isso precisa ficar claro. Medo é natural. Covardia é obedecer ao medo. Todo guerreiro sente medo. Só o covarde se organiza em torno dele. Quando você espera clareza para agir, muitas vezes você está dizendo: eu só ajo se não houver risco para meu ego. Isso não é prudência. Isso é rendição silenciosa. Existe um ponto em toda jornada onde a coisa fica desconfortável, onde não é mais empolgação, onde não é mais ideia, onde não é mais inspiração. É o ponto do expor-se. A maioria desiste exatamente aí. Não porque não consegue continuar, mas porque continuar exige aceitar uma versão imperfeita de si mesmo. E isso dói. Se você ainda está aqui agora, escutando isso sem procurar distração, sem pular, sem fugir, meus parabéns. Isso já te coloca em uma minoria muito pequena. A maioria fecha o vídeo quando sente o golpe chegando. Você ficou. Isso diz algo sobre você. Agora vem a verdade mais dura. O julgamento que você teme não é o dos outros, é o seu. Você tem medo de agir e confirmar aquilo que você evita pensar. Talvez eu não seja tão bom. Talvez eu tenha que melhorar muito. Talvez o caminho seja mais longo. Enquanto você não age, essas perguntas ficam suspensas. A ação responde. E respostas doem. O samurai não era destemido. Ele era resoluto. Ele entendia algo que você precisa entender agora. A vergonha de não agir é maior que a vergonha de errar. Errar dói uma vez. Não agir dói todos os dias. O Japão antigo respeitava o homem que tentava e falhava. Desprezava o homem que nunca entrava. Hoje, a covardia não grita. Ela sussurra. Ela diz: espera mais um pouco. Não é o momento. Você precisa de mais clareza. Ela nunca diz: eu estou com medo. Mas é isso que ela é. Existe um momento invisível em que o guerreiro nasce. Não é quando ele vence. É quando ele age, mesmo tremendo. Quando ele aceita ser iniciante. Quando ele aceita errar. Quando ele aceita parecer pequeno, para deixar de ser fraco. Esse é o ritual real. Agora escute com atenção. Ninguém vai vir te dar clareza. Ninguém vai te autorizar. Ninguém vai te garantir segurança. Ou você entra, ou você assiste. E assistir cansa. Então eu te pergunto, sem suavizar: você vai continuar esperando clareza? Ou vai aceitar a vergonha temporária de começar? Porque uma delas constrói caráter. A outra constrói arrependimento. Se você chegou até aqui, de verdade, você já cruzou um ponto importante. Poucos têm coragem de ouvir isso até o fim. E se existe algo que você precisa levar chegando até aqui, é isso. Vergonha passa. Arrependimento fica. O samurai escolhia a vergonha do começo. O covarde escolhia o conforto do não agir. A escolha ainda está aberta. Se você chegou até aqui, respire. Não para aliviar, mas para assentar. O erro comum depois de um confronto interno é tentar resolver tudo de uma vez, prometer mudanças radicais, criar planos grandiosos. O Japão antigo não fazia isso. Depois da batalha, vinha o ritual.
limpar a espada, arrumar a armadura, restabelecer a ordem, sem espetáculo, sem drama. Porque o que sustenta o guerreiro não é a emoção do confronto, é a estrutura do cotidiano. O mundo moderno te ensinou a esperar vontade. Quando eu me sentir motivado, eu faço. Quando a energia vier, eu começo. Quando eu estiver inspirado, eu continuo. Isso parece lógico, mas é o oposto do que funciona. Motivação é instável. Ela vem e vai. O samurai não baseava sua vida em algo instável. Ele baseava sua vida no dever. Aqui está uma correção importante. Disciplina não é se forçar. Disciplina é eliminar a escolha. Quando algo vira ritual, ele não depende de humor, ele acontece. Você não negocia com o ritual, você o cumpre. É por isso que o Japão valorizava formas fixas, horários, gestos, sequências, repetições. Não por rigidez cega, mas porque isso libertava a mente. Você não é inconsistente porque é fraco, você é inconsistente porque decide demais. Cada decisão diária consome energia mental. Cada escolha abre espaço para a desistência. O ritual fecha essa porta. Quando a ação vira ritual, não há debate interno, não há drama, não há negociação. Você simplesmente faz. Isso não te aprisiona, te liberta. O Japão antigo não buscava intensidade, buscava continuidade. Um pequeno gesto repetido todos os dias constrói mais do que grandes explosões ocasionais. A ação ritualística é pequena, executável, não negociável. Ela não impressiona ninguém, mas transforma tudo. O samurai não media valor pelo resultado imediato. Ele media pelo cumprimento do dever. Resultado vem depois. Às vezes muito depois. Quando você age apenas esperando o resultado rápido, você desiste cedo. Quando você age por dever, você continua. O dever cria constância. A constância cria clareza. Se você ainda está comigo agora, parabéns. A maioria quer apenas o choque emocional. Poucos querem a parte que exige repetição silenciosa. Mas é aqui que a mudança real acontece. E se existe algo que você precisa levar chegando até aqui, é isso. Você não precisa sentir vontade para agir. Você precisa de estrutura para obedecer. Vamos simplificar. Uma ação, um horário, um local. E torne isso fixo, sem avaliar, sem discutir, sem ajustar toda hora. O ritual não precisa ser perfeito, precisa ser cumprido. Quando você vive por ritual, algo curioso acontece. Você para de falar sobre mudança e começa a mudar em silêncio. Não há aplauso, não há validação, mas há paz interna. O Japão respeitava o homem silencioso em progresso, não o falador motivado. Se você chegou até aqui, você já percebeu algo importante. Ação não é explosão emocional, é ordem diária. E se existe algo que você precisa levar, chegando até aqui, é isso. Disciplina não é motivação. Disciplina é estrutura, ordem e dever. Depois de atravessar o medo, a vergonha e o confronto interno, sobra uma pergunta. Como viver isso no dia a dia sem se perder de novo? O Japão antigo respondia com regras curtas. Não discursos longos, não teorias complexas. Regras simples sobrevivem ao cansaço. Regras simples resistem à dúvida. Regras simples são obedecidas. E o Kensei Mindset tem uma regra central. Grave isso como se fosse uma inscrição em pedra. Nunca espere clareza para agir. Use a ação para forçar a clareza a aparecer. Essa regra não pede coragem heróica, pede obediência diária. Ela não promete conforto, promete direção. Sempre que você estiver confuso, faça 3 perguntas simples. Qual é o próximo passo possível? Ele pode ser feito hoje? Ele depende apenas de mim? Se a resposta for sim, você executa. Sem avaliar sentimento, sem negociar humor, sem esperar segurança. A clareza virá depois. O homem moderno se perde porque quer resolver tudo de uma vez. Carreira, relacionamento,
identidade, propósito. O Japão nunca buscou isso. Ele buscava o próximo dever bem cumprido. Um passo honrado hoje cria um amanhã menos confuso, não o contrário. O passo pequeno tem uma vantagem brutal. Ele quebra a paralisia. Quando você executa algo simples, o corpo se move, a mente acompanha, a identidade começa a mudar. Você deixa de ser quem pensa e passa a ser quem faz. Isso muda tudo. Se você ainda está comigo agora, saiba disso. Você já não está buscando motivação. Você está buscando governo interno. E isso te coloca muito à frente da maioria. Poucos querem regras, a maioria quer inspiração. Mas inspiração passa, regra fica. A regra Kensei não funciona se você a admira. Ela funciona se você obedece. Obedecer não é submissão, é direção escolhida conscientemente. Você não obedece a mim, você obedece ao código que decidiu seguir. Aqui está algo que você vai notar com o tempo. A clareza aparece de repente. Não como um plano perfeito, mas como um senso interno de direção. Ela surge depois de semanas de ação, não depois de horas de pensamento. Quem age, cria visão. Quem espera, escurece. Se existe algo que você precisa levar chegando até aqui, é isso. Ação precede entendimento. Entendimento precede domínio. Você não está atrasado. Você está apenas parado. E isso pode mudar hoje. Se você chegou até aqui, não continue no automático. Pare por um instante. Respire. Sinta o peso do que foi dito. Este não foi um vídeo para te entreter. Foi um vídeo para te responsabilizar. E responsabilidade exige pausa. Ao longo desta jornada, uma única verdade foi repetida de formas diferentes. Você não está parado por falta de clareza. Você está parado porque adiou o movimento. A confusão não foi o inimigo. O medo de se expor foi. A dúvida não foi o problema. A espera por segurança foi. E agora você sabe. A clareza não vem antes da ação. Ela nasce da ação. Não como milagre, mas como consequência. Talvez você ainda não saiba exatamente onde isso vai dar. Talvez o futuro ainda esteja nebuloso. Isso é normal. O samurai não exigia ver o fim do caminho. Ele exigia apenas honrar o próximo passo. A vida não pede compreensão total. Ela pede presença e movimento. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você não representa a maioria. Você representa a minoria silenciosa que atravessa. A maioria consome. Poucos permanecem. Se você permaneceu, não foi por curiosidade. Foi porque algo em você reconheceu o chamado. E isso importa. Agora vem a parte que não depende de mim. Você pode fechar este vídeo e seguir como antes. Ou pode usar este momento como um marco interno. Não para prometer grandes mudanças, mas para assumir um compromisso simples e honesto. Agir mesmo sem clareza. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Mas quando o próximo passo estiver disponível. Se você quiser selar este ciclo, faça o ritual. Endireite a postura. Respire fundo. E escreva nos comentários com intenção real. Ação vem antes da clareza. Não escreva para mim. Escreva para você. Palavra escrita cria memória. Memória cria identidade. Depois deste vídeo, nada mágico acontece. Não há iluminação súbita. Não há desaparecimento do medo. O que acontece é mais sutil e mais poderoso. Você começa a agir antes de pensar demais. Começa a respeitar pequenos compromissos. Começa a confiar no movimento. E pouco a pouco, a névoa cede. Leve isso com você. Disciplina não é motivação.
Disciplina é estrutura, ordem e dever. Quando a dúvida aparecer, volte à estrutura. Quando o medo surgir, volte ao dever. Quando a confusão chegar, mova-se. Este vídeo termina aqui, mas o trabalho começa agora. Não espere sentir algo diferente. Espere agir diferente. O caminho não se revela para quem observa. Ele responde para quem entra.